Não existem doutrinas mais odiosas ao ser humano caído do que aquelas que dizem respeito à justificação pela fé somente. Toda essa doutrina e todo esse esquema, que é fundamento, base para o protestantismo e também para uma mente cristã saudável, ela é uma ofensa completa à humanidade e seus poderes e habilidades próprios, inerentes ou supostos poderes. A doutrina da justificação pela fé ensina diversas coisas. O fundamento dela está, primeiramente, que o homem é salvo pela fé, ou seja, pela crença dele nas promessas de Deus a parte das suas obras. Isso significa que o homem é justificado apenas por crer que Deus irá cumprir o que prometeu, independente de qualquer coisa que ele faça. Essa justificação pela fé somente exclui totalmente os méritos do homem, mas também a força do homem no sentido de esforço próprio, a parte da graça de Deus. Assim, todo esforço humano, toda a obra humana e toda a ambição humana, não só de alcançar o céu, mas de alcançar o padrão divino, é totalmente destruído pela doutrina da justificação pela fé. Aquilo que o homem julga ser honra, julga ser orgulho, um bom orgulho, se torna totalmente esmigalhado pela doutrina da justificação pela fé, sem as obras. O homem é justificado, de acordo com Paulo, em Romanos, do capítulo 4 até o 5, pela fé sem as obras. Isso significa que, independente de qualquer obra alguma, apenas por ele crer que Deus cumprirá aquilo que ele prometeu. E então, esse é o primeiro ponto que ofende o homem. O segundo ponto é a substituição penal. Ou seja, todos os meus pecados eles foram punidos em Cristo. E isso, maximizando, é uma ofensa à razão humana caída. Deus disciplina ainda os crentes hoje, mas Deus não os pune mais com o inferno. Deus não os lançará no inferno, jamais. Dos seus pecados ele promete nunca lembrar. E até mesmo aqueles que Deus disciplina, Davi diz que Deus não trata o crente de acordo com as suas obras. Então, nós temos claramente Cristo sendo punido no lugar dos crentes. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado. E como Deus fez Cristo pecado? Deus tratou ele como deveria tratar todos os cristãos. Essa doutrina da substituição penal você pode encontrar também no livro de Isaías, no capítulo 53. Ele foi transpassado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso é doutrina pura da graça de Deus. Depois, nós temos também, juntamente com esse combo da justificação, o ensino da obediência ativa e passiva de Cristo. Cristo obedeceu completamente a Deus de maneira ativa, ou seja, fazendo aquilo que a lei exigia e também abrindo mão de sua própria glória, se submetendo à vontade de Deus completamente. A obediência de Cristo foi completa e essa obediência então agora é colocada na conta, vamos dizer assim, dos crentes, é imputada. Toda aquela obediência de Jesus Cristo é colocada sobre os crentes como se fosse um vestido, como se fosse um manto, como se fosse uma roupa que o cobre. Assim, as obras do crente, ou aquelas que Deus considera diante dele, são as do próprio Cristo. Essa obediência, agora imputada aos crentes, é aquela que Deus considera. Isso demonstra a misericórdia, a graça de Deus. É uma exibição de seu pleno favor para com os seus escolhidos. Essa doutrina é a mais preciosa das Escrituras Sagradas e é o fundamento da fé protestante. Espero que você que ouviu isso possa honrá-la. Além de tudo isso que eu falei, o sangue, a morte e ressurreição de Cristo são substancialmente causas daquilo que justifica o crente também diante de Deus. Ou seja, o sangue dele também perdoa e também justifica, declara justo.
a sua morte e também a sua obediência, bem como a sua entrega, como já foi dito, e a sua ressurreição.